Olá, alunos. Professor Paulo aqui de volta para explicar a vocês o assunto histograma. Esse assunto foi passado no dia 30, foi passada uma tarefa para vocês. Essa tarefa aqui, no dia 30/6, pediria a vocês que prestassem bem atenção, porque vai servir como base para nós aprendermos os outros gráficos. Primeiro, por favor, lá no exercício, não esqueçam de colocar o número da atividade. É importante isso, colocar o número da atividade. Então vejamos aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é um histograma. É um gráfico, formado por retângulos que estão agrupados, um junto ao outro. Existem também gráficos formados por retângulos, só que os retângulos são separados. Então, isso não é um histograma. Para ser histograma, os retângulos têm que estar um colado ao outro. Aqui embaixo nós temos informações sobre essa escala que está aqui. Essa escala que vocês estão vendo aqui é exatamente o intervalo de classe. De 40 a 45, esse retângulo aqui do lado representa a quantidade de valores que tem de 40 a 45, um valor. De 45 a 50 é esse retângulo que está em amarelo. Esse retângulo que está em amarelo representa uma frequência, quer dizer, uma quantidade de 4 elementos. Esse outro retângulo que está em azul também vai de 50 a 55. Ele representa também uma quantidade de frequência que vai a 6. Olha aqui, é só seguir aqui, 6. Temos um outro quarto retângulo, também pintado em amarelo, que vai de 55 a 60 e assim por diante. Isso são os intervalos de classe. O que vem a ser um intervalo de classe? São a quantidade de valores que aparece naquele intervalo. Aqui, por exemplo, na tabela, olha. Nós temos aqui, por exemplo, de 40 a 45, como eu havia informado na primeira classe, nós temos um elemento só. Está escrito, está lá no gráfico. De 45 a 50, 4 elementos. O que quer dizer de 45 a 50? Vale os números 45, porque o cochete está fechado. O cochete está fechado. Pode ver aqui, de 40 a 45. Aqui o cochete está fechado. Então, na sequência de números, eu incluo 40, mas não incluo 45. Ele vai até 44, porque o cochete está virado para cá, está aberto. Então, vale 40, 41, 42, 43, 44. Um elemento. Aqui na segunda, de 45 a 50, entra o 45, mas não entra o 50, porque o cochete está aberto, está virado para lá. Então, é 45, 46, 47, 48, 49. Do 50 ao 55, a mesma coisa. Entre os 50, vai até 54. Aqui embaixo, o cochete deveria estar voltado para cá. Está errado aqui. O cochete é aberto aqui, voltado para aqui, fechado aqui. Porque sempre na última classe, vale os números de 65 até 70, ou seja, o 70 entra. 65, 66, 67, 68, 69 e os 70. Ou seja, nas outras extremidades não conta, só no seguinte, aqui não. Então está aqui, o que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é a quantidade de valores que você tem. Nós pegamos aqui um gráfico já pronto, Na verdade, aqueles valores que estão na tabela, eles aparecem primeiro agrupados, como nós vamos ver no exercício da frequência relativa. Voltando aqui. Então, o que vocês teriam que fazer é exatamente isso. Completar as classes de acordo com o que está escrito aqui embaixo, no pé de cada retângulo, e a frequência absoluta, que é exatamente a quantidade que cada classe tem de elementos. E aqui embaixo nós apresentamos o total dessa quantidade. Aqui fica zerado, aqui não coloca nada. E aqui do lado, total.
frequência absoluta, total, se você somar aqui, vão dar 18 elementos. É assim que se preenche uma tabela, né? Vocês reparem bem que a confecção da tabela, eu fiz até a lápis, é aberta nas extremidades. Alguns livros apresentam essa tabela fechada na extremidade. E eu deixo aberto para indicar que nós podemos acrescentar mais dados nessa tabela. Então tá aqui, ó. Essa tabela tem as classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, 6 classes. Ao total são 6 classes, de acordo com os retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem as classes, os intervalos, cada classe, e a quantidade que em estatística nós chamamos de frequência absoluta, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar lá no Zap, que eu vou prontamente explicar a vocês. Obrigado.